glória. Poder se sentar, por gentileza. Convido vocês para abrirem a Bíblia. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Hebreus capítulo 5, versículo 7. Oh, glória! Aleluia! Quem achou, diga amém. Diz assim: Jesus, e ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Amém? Então eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia no versículo base da temática que vocês escolheram para essa campanha. Glória a Deus. Tiago 4, Eita, papai maravilhoso. versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Amém? Glória a Deus. Quero louvar a Deus por Ele mais uma vez nos conceder a oportunidade de estar ministrando a sua preciosa palavra. Quero trazer um abraço para o meu pastor e da sua esposa, pastor Edivaldo, e da sua esposa Sebastiana, ali da D Madureira, para o sul. Eu coopero ali no novo presbítero, professor da escola pública dominical. Louva a Deus pela vida do Senhor, pastor Ademir Barros, e pela confiança em nos permitir estar nesta igreja que Deus colocou sobre o vosso cuidado. Igreja muito abençoada, com muita inspiração pela sua pessoa. Inclusive, eu estava comentando com meu amigo Maicon, que veio comigo, e na minha percepção, minha opinião particular, você é um dos pastores mais espirituais do nosso ministério. Quero louvar a Deus pela vida dos obreiros, meu amigo Marcos pregou lá na bênção. Pô, eu Milton, né? Prazer. Meu amigo Samuel fala muito da sua pessoa. Cumprimento os demais obreiros, as mulheres e homens de Deus que auxiliam o pastor para a promoção dessa obra. Louva a Deus pela vida do meu amigo que se dispôs a vir comigo adorar a Deus com vocês. Oh, glória ao nome de Jesus. Sempre antes de ministrar, eu gosto de pedir um presente para a igreja. E é um presente simples. Chama-se atenção. Quem me dá esse presente? Glória a Deus. Eu tenho certeza que já passou muitos homens de Deus aqui e ainda vai passar. E entendo que na hora da ministração Deus usa esses servos para falar o teu coração por meio da palavra. E eu quero que você esteja atento e atenta para entender o que Deus vai ministrar ao teu coração por meio da simplicidade da exposição bíblica. Eu quero me esforçar com a graça do Espírito Santo para ser fiel à proposta do tema de vocês e tentar transmitir uma mensagem de forma metodológica, que venha te ensinar, que venha te instruir. Eu gosto muito de pregar sobre oração e eu tenho certeza que vocês sairão edificados. Em nome de Jesus.
versículo que nós lemos, Hebreus capítulo 5, versículo 7, mostra-nos um pouco do que Jesus fazia quando ele estava exercendo o seu ministério terreno. O versículo é claro em nos dizer que enquanto Jesus estava em carne, ou seja, exercendo o ministério terreno, ele clamava com lágrimas e com muitas súplicas e orações, e ele clamava a Deus, porque Deus o podia livrar. E o texto ainda diz que Jesus ele foi ouvido por causa da sua reverência. Em uma outra versão, NVI, Nova Versão Internacional, o texto diz: sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. E em uma outra tradução, Nova Tradução, linguagem de hoje, diz que as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Percebemos que Jesus ele tinha uma vida de oração. O ministério de Jesus começou debaixo de oração. Lucas capítulo 4, ele é impulsionado pelo Espírito a ir para o deserto. E ele passa 40 dias em comunhão com Deus e sendo tentado por Satanás. Mas ele estava orando. Ele estava buscando mais de Deus. O início do seu ministério foi marcado por essa prática. Paulo, o maior evangelista neotestamentário, também iniciou o seu ministério orando. Atos 9, ele teve encontro com Jesus, viu uma luz mais poderosa do que a luz do sol. Depois ele foi para a casa de um homem chamado Judas, e o texto diz que dentro do quarto ele orava e jejuava. Os apóstolos começaram o ministério sobre oração, orando, buscando o Senhor. Atos 2, eles estavam no cenáculo, orando e buscando a promessa de Deus. Perceba, todo homem que se destacou no reino, todo homem que foi relevante na terra no que diz respeito à espiritualidade, iniciou seu ministério orando. E o maior modelo de homem de oração é o nosso Cristo, é o nosso Jesus. Se não, vejamos, a Bíblia diz que Jesus ele orava no deserto. A Bíblia também diz que Jesus ele ia para lugares áridos e ali orava. Marcos capítulo 1, versículo 35, a Bíblia diz que levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos, isso aqui é a vida de oração de Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 46, a Bíblia diz que tendo-os despedido, quem? A multidão, foi ao monte e ali orava. Mateus capítulo 14, versículo 23, a Bíblia diz que após Jesus mandar o povo embora, ele subiu ao monte e ficou ali sozinho e passou a noite inteira em oração. Lucas capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz que Jesus subiu para o monte e também passou a noite inteira em oração, ou seja, vigília, oração, noite em intimidade com Deus. Em Mateus capítulo 26, a Bíblia diz que Jesus foi com seus discípulos ao Getsemane
e ali ele orou. Lucas capítulo 18, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus conta a parábola da viúva persistente, ensinando os cristãos a orar e a perseverar nessa prática. Perceba, a Bíblia é recheada e cheia de versículos acerca da vida da oração de Jesus. Nós precisamos aprender a orar. Os discípulos chegaram em Jesus e disse: Senhor, ensina-nos a orar. A oração é algo elementar e fundamental na vida de um cristão. Mas nós precisamos ter algo em mente. Ter uma vida de oração não é fácil. Se eu disser para você que ter uma vida assídua na prática da oração é algo fácil, eu estarei mentindo. Porque oração é luta, oração é guerra, oração é peleja. E eu vou lhe provar na Bíblia que não é fácil ter uma vida de oração. Em Lucas capítulo 5, versículo 5, Jesus ele está andando na praia, quando de repente ele vê Pedro que estava lavando as redes. Jesus se aproxima de Pedro, pega o barco dele emprestado e começa a usar como púlpito para pregar a multidão. Depois que Jesus prega a multidão, Jesus começa a pregar especificamente para Pedro, porque Jesus ele pregava para a multidão, mas Jesus também pregava para uma pessoa. Tem pregador que quer pregar para muitos, mas não quer pregar para um. Jesus pregou para a multidão e depois prega para Pedro. E qual é a pregação? É o seguinte: Pedro, pega a rede, sobe no barco e vai pescar. O que Pedro responde? Senhor, eu pesquei à noite e não peguei nada. E Pedro falou isso com razão e lógica, porque Pedro era pescador e ele era profissional, e ele sabia que pescar à noite, a probabilidade de pegar o peixe era maior do que pescar durante o dia. Então ele falou com lógica, ele falou com razão, mas ele trocou a lógica pela fé e a obediência e resolveu fazer o que Cristo lhe mandou. Qual foi o resultado? Pegou um monte de peixe e o nome do Senhor foi glorificado. Mas o que eu quero chegar ao ponto crucial é que o texto diz que ele pescou à noite e não pegou. Mas lá em Mateus, a Bíblia diz que Jesus chama os seus discípulos para orar no Monte das Oliveiras. E ele tinha 3 discípulos íntimos: Pedro, Tiago e João. Aí Jesus disse assim: fiquem orando aqui, que eu vou orar ali. Porque nós sabemos que na vida de oração precisamos ter os nossos particulares com Deus. Precisamos ter os momentos a sós de comunhão com o Pai. É por isso que Jesus disse: fica orando ali, que eu vou orar ali. Aí Jesus começou a orar. Quando Jesus estava orando ali na angústia, ele volta e ele encontra Pedro, Tiago e João dormindo. Ele encontra Pedro, Tiago e João dormindo. Aí Jesus diz: poxa, vocês não podem sequer orar uma hora comigo. Vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Perceba, para pescar a noite inteira acordado, para orar, não conseguiu ficar orando uma hora. O que a Bíblia nos mostra aqui? A luta entre a carne e o espírito. A luta que todo cristão genuíno passa. Se você é um cristão que foi salvo, foi regenerado e tem uma vida espiritual, você vai enfrentar essa luta. É a maior luta do cristão. Temos 3 grandes lutas.
a luta contra o mundo, a luta contra o mundo espiritual, e a maior de todas, que é a luta contra a carne, contra a nossa humanidade pecaminosa, nossa natureza adâmica. E quando nós travamos essa luta, nós a conseguimos vencer por meio do Espírito vivificado e revigorado. E essa revigoração do Espírito vai se dar por meio da oração. Então todo crente enfrenta essa luta, a dificuldade de orar, a dificuldade de alimentar o Espírito, de se aproximar mais de Deus. Você há de convir comigo, parece que quando você vai orar, que tudo conspira para que você não fique a sós com Deus. O menino começa a chorar, o vizinho começa a fazer barulho, parece que tudo conspira para que você não fique a sós com Deus. Além de você ter que vencer esses aparatos e problemas externos, você tem que vencer a si mesmo, porque orar requer disciplina. Orar requer disciplina. Buscar Deus exige disciplina. Buscar Deus exige esforço. E por poucos terem esse esforço em buscar a Deus, nós vemos o reflexo da ausência da oração nos cultos da atualidade, na vida dos homens que se dizem ser de Deus, na vida dos homens que dizem ter um ministério. Porque quando não passamos momentos com Deus, não temos graça, não temos função, não temos sabedoria do céu. A oração, nós recebemos informações, nós recebemos graça, nós recebemos informações do céu para transmitir ao mundo, para transmitir a cristandade, para transmitir a igreja, o corpo de Jesus. Isso se dá por meio da oração. Nós precisamos vencer, nós precisamos ter a disciplina para orar. É verdade. Quando se fala em culto de oração, as igrejas ficam vazias. Quando se fala em momento de oração, o povo desanima. Pode olhar os cultos das igrejas. Os cultos mais vazios são culto de doutrina e culto de oração. Pelos intelectuais, para os formados, para aqueles que são cultos, inteligentes, a oração é uma prática de gente simples. A oração é uma prática de gente ignorante. Você pode ver que as igrejas que mais oram são as igrejas simples. Vai na roça, o povo ora demais, o povo busca, e por eles buscar você vê que o culto é diferenciado. Você vê que a glória de Deus se manifesta. Aliás, Deus se manifesta no meio da simplicidade do seu povo. Nós precisamos resgatar a comunhão com Deus por meio da oração. Os cultos em que a glória de Deus se manifesta são cultos em que o povo se esforça por meio da oração. Meu Deus! São cultos em que a comunicação e a intimidade com Deus é algo vigente, contínuo. O mais difícil é você perseverar na prática, porque orar uma vez por semana é simples, uma vez por mês também é simples. Agora orar um mês inteiro, um ano inteiro, uma semana inteira,
requer-se disciplina, disposição. E essa disciplina, essa disposição que vai nos fazer termos musculaturas espirituais. Para vencer o pecado, vencer a tentação, vencer o mundo, vencer a nossa natureza. Precisamos orar mais. Os discípulos perguntam: Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus dá o padrão de oração que o crente deve ter, o Pai Nosso. E o Pai Nosso nos ensina muitas coisas preciosas. Primeiro, Pai Nosso, coletividade. O Pai não é só meu, o Pai é nosso. Santificado seja o teu nome. Reverência. O nome de Deus é santificado. Preciso ser uma pessoa reverente. Venha o teu reino. Eu tenho lealdade a um reino, o reino do céu. Seja feita a tua vontade. O que é isso? Submissão. O pão nosso de cada dia, dependência. Perdoa os nossos pecados, penitência. Não nos deixe cair em tentação, humildade de reconhecer que somos fracos e é Ele que nos dá força para permanecermos firmes. Teu é o reino, triunfo e a glória, exultação para sempre, esperança. No meio do Pai Nosso existem princípios que devem balizar a nossa conduta, a nossa prática de vida. Pai Nosso, relação de pai e filho. Santificado teu nome, relação de divindade e adorador. Seja feita a tua vontade, relação de mestre e servo. O pão nosso de cada dia, relação de benfeitor e beneficiador. Perdoa os nossos pecados, relação de salvador com pecador. E não nos deixe cair em tentação, relação de guia e peregrino que somos nós. Conduza-nos pelo caminho certo, para que não caiamos em tentação. São detalhes da oração que Jesus deixou como modelo. E o maior segredo da oração é que a oração não trata de nós, a oração trata de Deus. Perceba: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Perceba que não é eu, é Ele. Porque a oração faz que nós venhamos sumir, para que Deus seja crescido, magnificado, exaltado por meio da nossa pequenez. Eu quero dizer algo para você: oração não é coisa de crente forte, é coisa de crente fraco. Por que eu tenho que orar, meu amigo? Maxwell, eu tenho que orar porque se eu não orar eu peco. Eu tenho que orar porque se eu não orar eu desvio. É desse jeito. Se nós passarmos um dia sem orar, passaremos um dia pecando. Uma semana sem orar, uma semana pecando. Meu Deus! Um mês sem orar, um mês pecando. Porque sem a oração nós não temos a força, nós não temos o vigor para vencermos o pecado e as tentações. É a oração que nos habilita a ter força, que nos habilita a vencer. Os grandes homens de Deus reconhecem que a excelência do ministério está em ter uma vida oculta de oração, um lugar secreto de comunhão com Deus. Muito se fala sobre avivamento, pastor Ademir, mas o avivamento ele nasce num lugar íntimo de comunhão com Deus. O que é avivamento? Avivamento
se apaixona por uma mulher e vão passar momentos maravilhosos de intimidade. Eles vão para onde? Dentro do quarto. E lá dentro do quarto é que é gerado a vida. Engravida e nasce um bebezinho. Ou seja, a relação de intimidade entre um homem e uma mulher dentro do quarto, em intimidade, gera vida. Gera o quê? Vida. Aqui é o avivamento, igreja. O avivamento é a relação íntima da noiva com Cristo, em um momento de intimidade, de oração. Quando a igreja ora, quando a igreja toma o avivamento começa a se manifestar. E a glória de Deus se torna mais perceptível, vigente, real. Se queremos um avivamento, se queremos manifestações sobrenaturais de Deus, precisamos orar mais, precisamos buscar mais. Precisamos orar. Uma vida oculta de pecados só irá ser vencida com uma vida oculta de oração. Aleluia. Aleluia. Tem muito homem que tem calo na língua de pregar e cantar, mas não tem o joelho de orar e passar intimidade com Deus. Glória a Deus. Eu costumo dizer que o grito sem unção causa desconforto para o ouvido do ouvinte, mas o falar com autoridade e unção causa desconforto para o estado pecaminoso que o ouvinte se encontra. E para que o meu falar seja com unção, seja com autoridade, eu preciso passar momentos de intimidade com o autor. Porque o autor da autoridade é Deus. Então, se eu quero ter autoridade, eu tenho que passar momentos íntimos de oração com Ele. Porque quando eu passo momentos de oração com Ele, Ele ministra graça sobre a minha vida. Ele ministra poder de Deus sobre mim. Ele ministra unção. E essa unção que vai ser revelada no público. O que Jesus diz? Olhe em secreto e você será recompensado publicamente. A oração oculta, vida com Deus, intimidade. Ali você vai ser ministrado, para você ministrar com autoridade, unção e poder. Eu não sou contra pregador gritar, porque eu grito. É só tu viver em cima de um monte. Fui batizado com o Espírito Santo em cima do monte, capinei um monte de cacanela e gritei demais. Fiquei até rouco. Mas se nós gritarmos mais no secreto, quando estivermos aqui, não vamos precisar de muito, não. Porque quem faz não é nós, quem faz é Deus. É o Senhor que faz, é o Senhor que opera. É a unção dele que quebra o jugo, é a unção dele que liberta, é a unção dele que transforma, é a unção da palavra que confronta o pecado e faz a nossa vida ser alterada para a glória dele. Alabacão, Jonaera, Sassicanto, oração. Leonardo Revenil diz que a oração oculta é igual a um vulcão inativo. Quem já viu um vulcão inativo? Pela parte externa você olha e fala assim: está inativo. Mas a parte interna tem fogo. E uma hora ou outra, esse vulcão inativo vai entrar em erupção. E quando entrar em erupção, vai ser um estrago. A sua vida oculta de oração é um vulcão inativo. E quando esse vulcão entrar em erupção,
almas. Muita oração, muita salvação de almas. Pouca oração, pouco milagre. Muita oração, muito milagre. Pouca oração, pouco batismo com o Espírito Santo. Muita oração, batismo com o Espírito Santo. É a oração que faz os mistérios de Deus se manifestar na igreja. Eu estou aqui para dizer, é muito forte. A oração te faz ter comunhão com o Criador do universo. Aleluia. Você já pensou nisso? Ser amigo íntimo do Criador do universo. Ser amigo íntimo do Criador do universo. A oração te capacita a isso. Oração. Glória a Deus. Momento de intimidade com Deus. Nós precisamos voltar a essa prática. Alamando que descer do jobre vasica jobre magai. É por meio da oração, que nós vamos descobrir o prazer de ter uma vida íntima com Deus. É por meio da oração que nós vamos ter força para evangelizar. É por meio da oração que nós vamos conseguir viver aquilo que nós pregamos. Porque a vida prática do Evangelho é consequência de uma vida prática da oração. Se você ora, você consegue praticar a palavra. Se você ora, você consegue manifestar Cristo. Se você ora, você consegue fazer que o nome de Deus seja glorificado. Oração. Se você não ora, você será igual a muitos. Mas se tu orar, tu será igual a poucos. Glória a Deus. Precisamos de homens e mulheres de oração. Aleluia. Homens e mulheres que conheçam Deus, que têm intimidade com Ele. Eu me lembro até hoje, pastor, de uma experiência espiritual que eu tive que eu nunca esqueci. Eu fui à casa de uma mulher de Deus junto com os meus pais. Líder do círculo de oração. Quando eu estava na sala da casa, eu comecei a olhar para a peleira e só comecei a ver um monte de livros cristãos. Eu lembro até o nome dos livros: Bem-vindo Espírito Santo, Profeta Ágape, Teologia Sistemática, um monte de livro. Aí eu estava ali vislumbrando a prateleira cheia de livros, quando de repente eu abaixei a visão e olhei para o joelho dela. Fiquei espantado. Até hoje eu nunca vi um joelho igual dela. Duas bolas pretas. Quando eu olhei para os joelhos daquela mulher, Deus é minha testemunha. Eu comecei a sentir a presença de Deus. Aleluia. Do nada, eu comecei a sentir a presença de Deus. E eu comecei a gritar, chorando, sentindo a presença de Deus. Quando eu comecei a gritar, chorando, sentindo a presença de Deus, ela disse: tem 3 dias que eu oro aí no sofá que você está sentado. Aquela mulher tinha a presença de Deus na vida dela. Nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos do poder dele, e esse poder só vai se dar por meio da oração, igreja. É só a vida de oração que vai nos habilitar para você orar. Você não precisa ser intelectual,
na cara é diferente de pôr a cara no pó. Quando eu coloco pó na cara, eu oculto os defeitos. E há quem diga que faz até milagre. Agora, quando eu ponho a minha cara no pó, eu exponho os meus defeitos. Eu digo, Senhor, eu estou sentindo a testificação do Espírito. Senhor, tu sabes que eu sou pequeno, tu sabes que eu sou fraco, tu sabes que eu não consigo, mas me dê graça, me ajude, me capacite. Aí a tua fraqueza conecta-se com a força de Deus, e Deus te dá força. Alabai que nobre magaçou combinar sai. Alabastor comando combinar que fônia. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai levantar crente de oração, crente de oração, crente. Aí, amado, labou sextil derrubas minai. Alabastor que mando combinar sai. Em nome de Jesus, que essa palavra fique gravada na tua mente, vai ouvir praticar. Oração, falar com Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos de oração, porque oração é questão de sobrevivência. Aleluia. Eu não sei você, mas quando eu fico um dia sem orar, eu fico tão triste. Parece que o dia não presta. Eu falo assim, Senhor, será que eu sou crente mesmo? Mas quando eu oro, irmão, eu saio com uma alegria, eu saio com felicidade, eu saio com orgulho. Porque a oração faz isso conosco. Você precisa compreender que não existe segredo para o ministério. Na verdade, é algo revelado que poucos fazem. É só você orar, é só você buscar Deus, é só você dizer, Deus, eu não aguento mais viver essa vida miserável, eu não aguento mais viver essa vida sem a tua presença, eu não aguento mais viver em pecado, me usa, me transforma. Que Ele vai descer sobre a tua vida, que Ele vai te encher, que Ele vai te impactar. Guacamacho, né? Magaçou, Comaia, Serra. Alabou, Stei, Fogo, Magai, Pemanto, Cubilecro, Magaxia. Vida de oração, igreja. Jovem, só iremos conseguir vencer as paixões da juventude por meio da oração. Marido, você só vai conseguir ser fiel com vida de oração. Mulher, você só vai conseguir ser virtuosa se você orar. Porque virtuosidade vem de virtude, virtude é poder, e só se adquire poder orando. A igreja vai ser influente se a igreja orar. Eu costumo dizer que existe uma diferença entre igreja grande e grande igreja. Igreja grande, estrutura. Grande igreja pode ser pequenininha. Aleluia. Mas o Deus que é grandão está dentro. E quando Deus grandão, e aliás, Deus grandão só basta acreditar a gente pequena, né? Quando Deus que é grande está na igreja pequenininha, a igreja pequena tem uma grande influência, salvação, cura, liberdade.
querem mudança de vida, essa igreja abala o inferno. Glória a Deus. Aleluia. Uma igreja que ora, Oh, aleluia. uma igreja que entende que Deus é que nos capacita. Todos os dias, nós, servos de Deus, teremos duas opções. Grave bem isso. E a minha vontade é que você grave isso mesmo. Se puder, anote. Todos os dias, nós, servos de Deus, temos duas opções. A primeira, sofrer na oração para não pecar, ou pecar e sofrer a consequência do pecado por não ter orado. Vou repetir: sofrer na oração para não pecar, ou sofrer com a consequência do pecado por não ter orado. Porque se tu não ora, tu peca. Agora, se tu orar, tu para de pecar. Glória a Deus. Passe a ter uma vida de comunhão com Deus. Pede, pede, pede e não recebe porque pede errado. Quer um segredo para você orar de forma correta e coerente? É só você ler a Bíblia orando. Lê a Bíblia orando. Lendo a Bíblia, lendo a história dos homens de Deus, você vai vendo as experiências que eles passam com o seu Senhor. Você diz: Senhor, faça isso aqui na minha vida. Opera o que o Senhor fez por meio deste homem na minha vida. Atos capítulo 4, a Bíblia diz que os discípulos oravam, dizendo: Senhor, oração dos discípulos, Senhor, enquanto nós estivermos pregando, estende as tuas mãos para que a mensagem venha ser testificada por meio dos milagres e prodígios que o Senhor vai fazer. Aleluia. Aí do crente, nós aqui, a gente lê isso. Sabe o que a gente diz? Senhor, tu fez na vida deles, eu quero que tu faça na minha também. Quando eu estiver pregando no Senhor, vai batizando, vai curando, vai libertando, vai fazendo a tua obra. O que é isso? Uma oração coerente com a palavra. Deus, ele não vai responder os seus pedidos egoístas. Deus, ele não vai responder e nem vai dar aquilo que você quer simplesmente para o seu hedonismo, para a sua alegria, para a sua autossatisfação. Um teólogo orou dizendo: Senhor, eu te agradeço por tudo aquilo que eu pedi e você não me deu. Porque se tudo aquilo que eu pedisse você me desse, eu já estaria desviado há muito tempo. Se você está pedindo e Deus não deu, entenda que a vontade dele é soberana e que ele sabe o melhor da tua vida. O certo não é nem pedir para receber. O certo é pedir para ele te preparar para receber aquilo que ele já tem reservado para ti. Aleluia. Porque às vezes Deus já tem coisas reservadas, só que ele não dá porque a pessoa, o crente, não tem estrutura. Aí Deus fala assim: não vou dar não. Porque se eu der, vai desviar. Se eu der, vai sair da minha presença. Aí o crente não entende discernimento, porque a Bíblia diz que já somos abençoados com toda sorte de bênção. Ele não tem discernimento, ele fica pedindo, pedindo, pedindo. Quando na verdade ele tem que orar para Deus prepará-lo para receber aquilo que ele já tem. Aleluia. Aleluia. Comece a orar para Deus te preparar para aquilo que você já tem direito. Porque Deus é Pai e tu és herdeiro. As bênçãos já estão reservadas para você. Ore em coerência com a palavra. Porque se a palavra de Deus está em você
E você em Deus, tudo que tu pede vai acontecer. Mas esse tudo que você pede já está limitado, porque a palavra vai te orientar a pedir certo. Jesus, eu disse que ele é o maior exemplo, modelo de homem de oração. Jesus fez a oração sacerdotal, intercedendo pelas pessoas. Jesus fez a oração por milagres. Jesus fez oração por salvação. Jesus, ele viveu o ministério inteiro orando. Jesus iniciou o ministério orando e depois continuou ao decorrer da sua vida orando. E ele morreu orando. Pendurado na cruz, ele ora. Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. O que é isso? Uma vida inteira de oração e morreu. Vamos orar mais, igreja. Vamos orar para Jesus salvar. Vamos orar para Ele perdoar. Glória a Deus. Vamos deixar de sermos egoístas, egocêntricos. Eu disse que Jesus fez oração sacerdotal, orando e intercedendo. Quantas vezes você ora pelo teu pastor? Quantas vezes você ora pelos teus familiares? Quantas vezes você ora por uma pessoa para que o milagre da salvação venha se manifestar na vida dela? Oh Deus, vamos orar, interceder, colocar-se no lugar. Assim, eu tenho certeza que a sua oração poderá ser respondida mais rápida. Glória a Deus. Coletividade e irmandade. Eu oro por tu e tu ora por mim. Edificação mútua. Comunhão. Aí Deus fala assim: orando, intercedendo pelo irmão, pela irmã. Deus vai se alegrar muito. E eu tenho certeza que assim você vai começar a vivenciar coisas sobrenaturais em sua vida. Fica aqui de pé, por favor. Oh, Espírito Santo, exaltado seja o teu nome. Exaltado. Falar de Jesus é diferente de falar com Jesus. Antes de você falar de Jesus, fale com Ele. Porque aí o seu falar de Jesus terá mais poder e terá mais eficácia. Aleluia. Oração, igreja. Charles Spurgeon disse que devemos ter por norma nunca subir em um altar para falar de Deus para as pessoas sem falar com Deus. Ele diz que um homem ir para o púlpito sem a oração e sem a palavra é a mesma coisa de um soldado ir para a guerra sem os aparatos necessários. Precisamos orar. Feche os seus olhos. Aleluia, glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, eu preguei a Tua palavra. Eu falei sobre oração. Pai, que essa ministração venha estimular a Tua igreja a orar mais. Que essa pregação venha estimular os Teus filhos a buscar mais a ter intimidade com o Senhor. Porque nós sabemos que o sucesso da nossa caminhada vai se dar por meio da vida de oração. Pai, eu vi muita gente chorando, eu vi lágrimas descendo, e eu tenho certeza que Teu Espírito testificou, que Teu Espírito falou ao coração.
Que esta palavra, Senhor, venha cair na parte solo do coração. Que essa semente venha se tornar uma árvore frondosa. E que por meio dessa árvore muitas pessoas venham ser alimentadas pelos frutos espirituais que esse crente irá gerar. Pai, que a tua igreja tenha sido alimentada com palavra sólida. Que a tua igreja tenha sido instruída, disciplinada, doutrinada pela correção maravilhosa da tua palavra, Senhor. É isso que humildemente, meu Pai querido, eu quero pedir, desde já agradecer. Amém. Muito obrigado pela oportunidade, meu pastor. Deus não rejeita a oração.